Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando, tá? Sem querer ser pessimista, mas eu acho que provavelmente nós não vamos nos encontrar mais esse semestre, tá? Nós estamos entrando aí no pico da pandemia e é muito pouco provável que o Conselho Estadual de Educação vá liberar aulas presenciais no próximo mês. Então, eu acredito que talvez eu não vá encontrar vocês esse semestre mais. De qualquer forma, eu vou torcer para que a gente possa estar junto em breve, que pelo menos a gente tenha aí pelo menos um ou dois encontros presenciais antes de terminar o semestre, para que eu possa amarrar com vocês os conteúdos, tirar dúvidas, né? Eu sei que os prejuízos são grandes desse isolamento, desse regime de aulas não presenciais, mas é necessário, acreditem, é necessário mesmo evitar contágios, aglomerações, porque o número de casos ele está crescendo, né? A gente deve alcançar o pico da pandemia em maio, então é incrível que as pessoas estejam saindo na rua sem pensar nas consequências, né? É óbvio que quem precisa de fato estar na rua, quem precisa trabalhar mesmo com uma questão de sobrevivência, né, tem que estar na rua, mas quem não precisa se mantém em casa mesmo, porque as coisas infelizmente ainda vão se agravar muito. Bom, hoje eu vou falar com vocês da psicanálise, é a segunda abordagem da psicologia que nós vamos ver. A psicanálise ela está disponível aí no capítulo 3 do nosso livro de referência, tá? Vou reiterar com vocês a importância de compreender o que é uma abordagem na psicologia. Uma abordagem é uma compreensão do fenômeno humano, né? Quando a gente fala sobre psicanálise nessa aula, vocês vão ver como é diferente, né? Como ela se diferencia totalmente da psicologia comportamental. Então, todas essas abordagens, elas estão dentro do espectro da psicologia, mas elas têm compreensão de ser humano, compreensão de objeto, compreensão de relação totalmente diferentes, né? E isso vai ficar muito nítido a partir dessa aula quando a gente entrar na temática da psicanálise, tá? Bom, vamos lá. Começar aqui com... Pessoal, para começar a falar da psicanálise, né, eu queria falar um pouco daquele perfil, né, daquele imaginário de psicólogo que a gente vê num filme. Quando vocês veem um filme, uma série, né, existe um nosso imaginário, né, o que é o psicólogo? Que é aquele cara que você entra na sala dele, deita no sofazinho lá no divã, começa a falar, ele começa a tentar interpretar a sua fala, os sentidos da sua fala, tentar compreender vazios na sua fala. Então, esse imaginário social do que é o psicólogo, do que é a psicologia, o que é a prática clínica, ele remete muito à psicanálise. Então, a psicanálise foi criada, né, nesse contexto, né, de uma abordagem clínica, onde o sujeito fala sobre si e o psicanalista tenta interpretar. Então vejam só como é importante a gente entender a diferença, né? Na psicologia comportamental, a gente tem o psicólogo como aquele cientista mesmo, que faz experiências, que tenta manejar o comportamento, e aqui na psicanálise a gente tem aquele sujeito sentado atrás do divã, com a sua pranchetinha anotando. Esses dois estereótipos da psicologia aparecem em diversos filmes, vocês podem ver, mas esse é muito clássico do sujeitinho com a sua prancheta sentado, né, escutando alguém deitado num divã. Tá? Nós vamos entender por que isso. Bom, a psicanálise, ela foi criada por esse cara aí da foto, né, que é o Sigmund Freud, né? Inclusive agora ele ficou bem famoso com uma série que apareceu no Netflix. Só que aquela série é uma série de ficção, ignorem, tá? Quem quiser assistir, é uma série de, de terror, sei lá, não tem nada a ver com o próprio Freud, tá? Mas ela traz aí esboço da psicanálise. Então a psicanálise foi criada por esse cara chamado Sigmund Freud, né, na Europa no final do século XIX para o início do século XX. Tá? Vejam que
As duas abordagens foram criadas em períodos mais ou menos semelhantes, né? O behaviorismo, a psicologia comportamental, no início do século XX também nos Estados Unidos, e a psicanálise também no final do século XIX, início do século XX na Europa. Tá? O Freud, ele traz uma ideia muito inovadora, que é a ideia de inconsciente. Né? O que isso significa? Né? O inconsciente seria aquilo que popularmente vocês conhecem pelo nome de subconsciente, né? Aquilo que está no nosso, que faz parte do nosso psiquismo, mas a gente não consegue acessar, a gente não consegue entender aquilo que aparece de forma estranha na nossa fala, né? Aparece por meio do esquecimento, aparece nas nossas relações com os nossos namorados, cônjuges, né? Então, isso que a gente conhece popularmente pelo nome de subconsciente é, na verdade, o que o Freud chamou de inconsciente, né? Então, Freud dizia o seguinte: os poetas e filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri foi apenas um método científico de estudá-lo. Então, Freud ele dizia que na literatura, na poesia, na filosofia, diversas oportunidades o inconsciente já havia aparecido, já havia menções a esses conteúdos que a gente não consegue acessar na nossa consciência, mas ele se propôs o quê? A desenvolver um método para estudá-los, né? Um método para acessar esses conteúdos inconscientes, elaborar e dar um sentido, né? Freud acreditava que os distúrbios mentais, assim como os nossos medos e angústias e os sintomas deles decorrentes, eram resultados de experiências traumáticas acontecidas no passado, especialmente na infância, e que se mantinham ocultas à consciência. Então, esses conteúdos inconscientes, eles vão sendo formados no nosso processo de desenvolvimento, principalmente na infância, por meio de experiências traumáticas, experiências dolorosas, experiências de angústias. Esses conteúdos dolorosos, eles vão sendo recalcados, ou seja, eles vão sendo tirados da consciência, de um lugar onde a gente possa acessá-los, para um lugar onde a gente não vai poder acessá-los diretamente. Porém, esses conteúdos, eles continuam a agir sobre a gente, né? Eles continuam a influenciar na nossa maneira de pensar, de agir, de viver, de ter sentimentos, né? Então, essa é a grande tese central da psicanálise. Então, vejam novamente a diferença. Na psicologia comportamental, ela trata o sujeito como um organismo, né, que em interação com o ambiente produz um determinado comportamento. Um sujeito que mediado pelas consequências, produz um comportamento. Aqui na psicanálise, a gente tem um sujeito que ele é mediado pelo inconsciente. Né? Ele age muito em função de conteúdos que ele não consegue acessar no seu psiquismo. Olha que interessante isso aqui, ó. O Freud, ele afirmava que a psicanálise ela era a terceira ferida narcísica na humanidade. O que significa isso, né? Uma ferida narcísica? Né? Ele dizia que a psicanálise era uma terceira quebra nas certezas que os homens tinham. Fala que a primeira ferida narcísica é o heliocentrismo, ou seja, quando o homem descobre que a Terra não é o centro do universo, né? E sim o Sol, ou seja, que o Sol que a Terra é que gira em torno do Sol e não o contrário. Então essa foi a primeira ferida. A segunda ferida que o Freud dizia é o evolucionismo de Darwin, né? O evolucionismo descobre de uma forma científica que nós não somos uma criatura divina, não fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Na verdade, nós somos descendentes do macaco, né, que no curso do desenvolvimento da evolução das espécies surgiu o homem. Então vejam só, o tanto que isso é interessante, né? A primeira quebra de certezas é que o homem descobre que a Terra não é o centro do universo, que a Terra pode ser um planetinha insignificante dentro do universo. A segunda descoberta é que o homem é descendente do macaco, que ele não é uma criatura divina. E a terceira quebra de certezas, o Freud diz que é a psicanálise. Por quê? Porque por meio da psicanálise, o homem descobre que, na verdade, ele é governado pelo inconsciente, né? Ele é governado por conteúdos que ele sequer conhece. Né? O Freud ele tem um ditado interessante que ele dizia o seguinte, que o homem não é senhor na sua própria casa. Né? O que significa que a gente sequer consegue mandar nos nossos desejos, nas nossas vontades, tá?
Bom, eu sei que isso é muito complexo, mas nós vamos entender devagarzinho. Então, a grande questão que surge no Freud inicialmente é essa, né? O inconsciente existe, mas como acessar o inconsciente? Para a psicanálise, para Freud, né, a psicanálise é ao mesmo tempo uma teoria, um método de investigação e um método clínico. O que nós entendemos aqui? Que ela é uma teoria porque ela é um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento do psiquismo humano, né? Então ela cria uma teoria da psique, né? Uma teoria da mente humana, uma teoria do funcionamento do psiquismo humano. Ela é um método de investigação que ela busca interpretar e encontrar significado desses conteúdos inconscientes. E é um método clínico também, que busca acessar esse inconsciente e tratar. Então, o Freud ele recebeu muito no seu consultório, né? Ele era um médico, neurologista. Ele recebia muito no seu consultório mulheres que tinham sintomas de paralisia, né? Que depois ele veio chamar de histéricas. Eram mulheres que às vezes tinha uma paralisia no braço, ou às vezes uma cegueira, ou uma paralisia na perna, ou uma disfunção genital, enfim. Apareciam essas mulheres que tinham uma série de problemas fisiológicos, mas quando ele ia investigar, não encontrava nenhuma causa orgânica, né? Não encontrava nada de errado com o corpo dessas mulheres, né? Então ele, como neurologista, ele investigava causas neurológicas, causas neuronais, e ele não encontrava nada. Ele pensava, como que essa pessoa está com uma paralisia, né, com um sintoma, e não tem nada, não tem nenhuma doença, não tem nenhuma doença no corpo. Foi a partir disso que ele começa a pensar essa questão do inconsciente, né? Ele pensa que essas paralisias, né, essas doenças no corpo, elas poderiam ser desdobramentos de conflitos psíquicos, né, desses conteúdos do inconsciente, que a gente não conseguia acessar, que era muito doloroso. Então, ele vai percebendo que à medida que essas pacientes iam conseguindo acessar esses conteúdos inconscientes, o sintoma ia desaparecendo, né? A paralisia ia desaparecendo. Então, daí é que ele sai de uma experiência médica, né, de um tratamento médico para um tratamento psicanalítico, tá? Quais são as formas de acessar esses conteúdos inconscientes, né? O Freud ele dizia que a gente consegue acessar o inconsciente por meio dos sonhos, por meio dos atos falhos, por meio da fala e dos esquecimentos. Então, por exemplo, quando você vai chamar a sua esposa e chama ela pelo nome da mãe, ou você vai falar com o seu namorado e chama pelo nome do ex, o Freud chamava isso de ato falho, de xiste, ou seja, que um conteúdo inconsciente ele emergia ali como um lapso, né? A primeira e forma mais importante que ele fala da gente acessar o conteúdo do inconsciente é o sonho. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento da vida aí, vocês tiveram um sonho que vocês não têm coragem de contar para ninguém. Um sonho tão tenebroso, um sonho tão macabro que você não teria coragem de contar para ninguém. Então, ele fala dos sonhos, dos atos falhos. O próprio sintoma é uma forma de acessar esses conteúdos inconscientes. Os nossos esquecimentos. Então, Freud dizia o seguinte, que aquilo que a gente esquece também diz muito sobre aquilo que o inconsciente quer dizer, né? Então, por exemplo, você se inscreveu no Enem e no dia da prova você esqueceu completamente de fazer o Enem, né? Porque às vezes no fundo você não queria, né? Ou enfim, você marcou a entrevista de emprego e esqueceu absolutamente da entrevista, né? Então, pensem que esses esquecimentos eles têm um significado muito intenso, muito interessante. Como eu disse mais uma vez, né? Então, o Freud ele buscava essas formas de acessar esses conteúdos. Ele já sabia onde esses conteúdos se expressavam, mas ele queria saber como acessá-los, né? Então, primeiro, ele começou com um método hipnótico. Ele acreditava que por meio da hipnose, né? Ele foi para a França estudar hipnose com um grande mestre chamado Charcot. Ele acreditava que por meio da hipnose
o nível de consciência rebaixava e ele podia acessar os conteúdos do inconsciente, né? Então, entendendo a hipnose como uma alteração do nosso estado de consciência. Depois de um tempo ele desistiu absolutamente, ele viu que não conseguia acessar os conteúdos por meio da hipnose. Em seguida ele tentou um método catártico, né, que é um método de interpretação. Por meio desse método a paciente falava, ele tentava interpretar, oferecer um sentido para aquela angústia que a paciente trazia, né? Ele tentava o método da sugestão, né? Ou seja, tentando sugestionar a paciente a determinados conteúdos, acessar determinados conteúdos, mas também logo ele desistiu desse termo, até ele chegar no método de associação livre. O que consiste a associação livre? É um método onde o paciente fala de maneira desordenada, não precisa ter sentido, não precisa ter interrupção, né? E por que a ideia do divã, né, de um sofá? A ideia do divã, do paciente ficar deitado, né, é a ideia de não cruzar o olhar com o analista, né? Quando você está falando para alguém, você está falando, e a pessoa começa a te julgar e você já começa a recuar na fala. Então, Freud ele tira a questão do cruzamento do olhar entre paciente e analista, né? Por isso a ideia do divã, né, do paciente deitado, e ele vai passar para essa ideia da associação livre, né? Deixa eu ver o que mais. Outras ideias importantes aqui, que as doenças e o sofrimento psíquico, eles têm uma etiologia sexual, ou seja, grande parte dos nossos conflitos, né, dos nossos sintomas, do nosso sofrimento psíquico, ele está ligado a conflitos de natureza sexual relacionados ao desenvolvimento da nossa sexualidade. Então, a psicanálise ela foca a sua investigação em conflitos de natureza sexual, né? Investigando o nosso desenvolvimento psicossexual, que vai desde a infância até a fase adulta, né? Que é o período genital. Outra ideia importante aqui é que o sintoma é uma materialização dos desejos e conteúdos reprimidos, né? Então, aquilo que a gente vai para o nosso inconsciente, que a gente não consegue acessar, pode aparecer na forma de um sintoma, como ele descobriu no caso das histéricas, tá? Então, qual que é o objetivo da psicanálise? Tornar consciente os motivos inconscientes que movem o nosso comportamento e ações. Outra ideia muito interessante aqui é o que o Freud chama de pulsão, né? Então, a psicanálise ela é uma metapsicologia, né? Então vejam novamente a diferença. A psicologia comportamental ela queria ser uma psicologia científica, ou seja, uma psicologia que poderia ser verificada experimentalmente, né? Que poderia ser testada em laboratório, poderia ser simulado por meio de diversos experimentos. A psicanálise não, ela é uma metapsicologia, ou seja, ela é uma psicologia que é imaterial, que é metafísica, né? Não existe não tem como você mostrar, comprovar a ideia de inconsciente. Não tem como você provar que o inconsciente existe, mas o Freud acreditava no inconsciente e acreditava que, né, nós somos movidos pelos conteúdos inconscientes. Ele procurou a todo custo demonstrar isso, tá? Então, na metapsicologia freudiana, né, existe a ideia de pulsão, ou seja, o nosso psiquismo ele funciona por meio de energias, né, que são as pulsões que vão se movimentando, dando vazão aos nossos afetos, nossos sentimentos. Então, a retenção dessa pulsão, ou seja, quando a gente não consegue canalizar essa pulsão, né, seja no trabalho, seja na relação sexual, ela também pode se materializar em sintomas. Eu adoro isso aqui, acho muito interessante. Vou só mais esse slide aqui, depois eu paro, tá? Para a gente dar um tempinho. Então, veja só. Na primeira tópica, né, o Freud ele dividiu o psiquismo em três instâncias, né, que é a consciência, a pré-consciência e o inconsciente. O Freud ele faz essa metáfora comparando o nosso psiquismo como um iceberg. Um iceberg, né, como todos vocês sabem, é uma camada de gelo ali que aparece na superfície, mas que abaixo do nível da água ela se prolonga às vezes infinitamente. Então, a metáfora do iceberg ela quer dizer que
aquilo que a gente pensa, que a gente acessa, né, nossos pensamentos, nossas percepções, as nossas memórias conscientes, elas são só a ponta do iceberg, né? O grosso mesmo do psiquismo está aqui, né? Que são os desejos, as pulsões agressivas, os medos, as angústias, com todo o conteúdo que está inconsciente, né? A consciência é só a porta de entrada, só a ponta do iceberg. Então, o consciente ele corresponde ao local, né, onde situam-se nossas percepções e conhecimento da realidade. É o sistema do aparelho psíquico que recebe as informações do mundo exterior, também do interior. Então, a consciência é aquilo onde a gente recebe toda a nossa informação, pensamento, né, percepções, memórias. O pré-consciente refere-se ao local onde situam-se os conteúdos que não estão na consciência naquele momento, mas estão acessíveis a ela. Isto é, podem ser imediatamente acessados. Ou seja, o pré-consciente é aquilo que você não está pensando no momento, mas que se eu te perguntar, você consegue lembrar. Você falar assim, fulano, como que foi as suas férias? Aí você puxa aquilo lá, você não está pensando sobre aquilo, mas você consegue acessar. O inconsciente é um lugar psíquico onde você não consegue acessar, né? Lugar psíquico, o sistema do nosso aparelho psíquico, onde se situam os conteúdos recalcados lá ao longo da história de vida psíquica. O inconsciente contém desejos reprimidos, sentimentos e impulsos situados na profundeza da nossa mente. Então vejam só, isso aqui que é o importante, ó, gente. Esses conteúdos que a gente não acessa, né, os nossos desejos, nosso medo, né, a nossa agressividade, ele está ali, né? Ele não é acessado diretamente, mas ele influencia no nosso jeito de pensar e de si, tá bom? Então, continuamos em breve.